Por milênios, filósofos tentaram resolver o maior problema do ser humano: o que fazer quando os próprios pensamentos se tornam inimigos. A filosofia estoica não nasceu em academias confortáveis. Ela surgiu em mercados barulhentos, batalhas e prisões. Marco Aurélio governava o maior império do mundo enquanto escrevia, em segredo, cartas para si mesmo sobre como não perder o controle. O ponto central do estoicismo é tão simples que parece óbvio e tão difícil que a maioria das pessoas falha todos os dias. Existe uma linha invisível entre o que acontece com você e o que você decide fazer com isso, e os estoicos chamavam essa linha de a única liberdade real. Epicteto nasceu escravo. Foi fisicamente torturado pelo seu senhor e desenvolveu a mente mais livre que a filosofia antiga registrou. Ele dizia que podemos ser acorrentados pelo corpo e ainda assim permanecer completamente livres, porque ninguém pode acorrentar um julgamento. Isso não é espiritualidade. Vaga neurociência moderna descobriu que essa separação que Epicteto descreveu tem base real no funcionamento do cérebro. A amígdala cerebral dispara um alarme emocional antes que a parte racional do seu cérebro sequer perceba o que aconteceu. Os estoicos não tinham escâneres cerebrais, mas descreveram esse exato intervalo e chamaram de o espaço onde mora a virtude. A prática estoica mais poderosa não é a meditação. É o que eles chamavam de premeditatio malorum, imaginar o pior antes que ele aconteça. Ao visualizar a perda, o fracasso e a dor antes que ocorram, o estoico remove o poder que esses eventos teriam de destruir seu equilíbrio. Pesquisas em psicologia comportamental confirmaram que essa técnica reduz a ansiedade de forma mais eficaz que o pensamento positivo, o oposto do que a cultura moderna prega. Marco Aurélio perdia filhos, enfrentava pragas e guerras e continuava governando porque havia treinado a mente para não confundir dor com catástrofe. A distinção estoica entre o que depende de nós e o que não depende é a estrutura mental mais prática já formulada para o mundo real. Você não controla o trânsito, a opinião alheia, a economia, a saúde do seu corpo, mas controla completamente como interpreta cada um desses eventos. Isso não é resignação passiva, é a base de toda a ação eficaz, porque você para de gastar energia no que não pode mudar. Sêneca escreveu que a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito, e essa ilusão é a raiz de todo descontrole emocional. Ele dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos a maior parte do tempo que temos. E o maior desperdício, segundo Sêneca, não é o entretenimento vazio, é a raiva, que consome horas reais de vida para processar eventos de segundos. A filosofia estoica não propõe suprimir emoções, propõe entendê-las como informações, não como comandos. Sentir raiva é natural, agir sob o comando da raiva é uma escolha. E os estoicos insistiam que essa distinção muda tudo. A ferramenta prática que eles desenvolveram para isso é o que chamavam de ekpirosis interior, um reset deliberado da perspectiva. Isso envolve sair mentalmente da cena e se perguntar: daqui a 10 anos, esse evento ainda terá o peso que parece ter agora? Estudos modernos em regulação emocional mostram que essa mudança de perspectiva temporal é uma das poucas técnicas com efeito comprovado e imediato no sistema nervoso. O que torna o estoicismo diferente de qualquer outro sistema filosófico é que ele foi construído especificamente para ser praticado em condições adversas. Não em retiros tranquilos, mas em mercados, campos de batalha, salas do trono e masmorras. Isso significa que cada técnica estoica foi testada sob pressão real, não apenas teorizada por homens confortáveis. A última e mais perturbadora lição estoica é sobre o que chamavam de amor fati, amar o que acontece, não apesar das dificuldades, mas por causa delas. Não aceitar passivamente o que não pode ser mudado, mas encontrar no próprio obstáculo material para se tornar mais do que era antes. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação faz avançar a ação. O que bloqueia o caminho se torna o caminho.
2000 anos depois, essa frase é citada por neurocientistas, atletas de elite e líderes militares como o princípio mais aplicável sob pressão extrema. A filosofia estoica não promete felicidade. Promete algo mais raro e mais durável: equanimidade, a capacidade de permanecer inteiro enquanto tudo ao redor oscila. E o mais surpreendente é que eles sabiam que essa estabilidade não é um dom de nascença, é uma habilidade treinável, como qualquer outra. O estoicismo sobreviveu a impérios, guerras, censuras e séculos de esquecimento porque resolve um problema que nunca muda: o ser humano diante de si mesmo. Se você chegou até aqui, provavelmente já sabe que a parte mais difícil não é entender a filosofia, é aplicar lá no momento em que mais importa.